Pois não, hoje é dia 17 de abril de 2025, são exatamente 19 horas e 3 minutos. Eu apresento um ao outro, vocês estão se vendo, né? Eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado, para que a gente possa conduzir. Vou me apresentar para quem não me conhece, tá? Eu sou Tá bom. Kamal Narras, eu sou psicanalista, sou mentor, sou coach, tá? E sou presidente do Instituto Shambhala da Evolução do Ser. E nós estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a mentoria integralista, né? Que nós vamos lançar oficialmente. A intenção é dizer que o propósito desse evento, que vai ser uma mentoria, é uma coisa que foi preconizado já há bastante tempo. Nós já temos um grupo de pessoas que estiveram fazendo, estão fazendo ainda, mentoria de práticas e de autoconhecimento e espiritualidade, tá? Então, esse propósito nosso é fazer com que mais pessoas, que sejam terapeutas, que sejam psicólogos, psicanalistas, psiquiatras também, possam se preparar para entrar na quinta dimensão. A quinta dimensão é uma dimensão de consciência e é um estado vibracional das pessoas do planeta e que tem tudo a ver com o aumento e a expansão de consciência. Ou seja, a cada vez mais a expansão de consciência está acontecendo, mais sutil a pessoa vai se tornar. E essa sutilidade faz com que teremos que agir de forma diferente, em termos de comportamento, em termos de decisões, de pensamentos, enfim, inclusive de materialização de tudo que a gente queira na vida. Esse estágio está sendo já trabalhado no planeta, mesmo inconsciente, todo mundo sendo inconsciente mesmo, mas eu digo para vocês que se a gente tiver consciência, a gente materializa muito mais facilmente, realiza muito melhor e com consciência, sem dúvida, mas com decisão assertiva. Quando a gente decidiu, na realidade, eu não posso dizer que eu decidi ou que nós decidimos. Foi um chamado para todo mundo e esse chamado fez com que a gente ganhasse uma missão, né? E uma visão disso tudo. Então, quando eu me dei por gente, vamos dizer assim, quando eu tive condição de aprender muitas coisas, eu me dei conta que eu vim para essa missão da quinta dimensão. Apesar que hoje se fala isso, mas lá atrás já se falava e hoje, lógico, está sendo mais divulgado. Então, nós criamos a Shambhala e eu vou entrar agora, para quem não conhece o que é a Shambhala. Shambhala é uma instituição que foi criada na década de 90, onde nós, bem no início, a gente dava aula de Reiki, tínhamos o ambulatório social, tínhamos várias atividades em paralelo, tá? Que vai estar tudo dentro do portal, que eu vou falar daqui a pouco. E, na década de 2000, formalmente, nós fundamos com o CNPJ e tudo, e a gente teve uma escalada muito grande, muitas atividades, muitos atendimentos. Só para vocês terem ideia, nós tínhamos 150 a 200 pessoas por dia. A gente começou com 1 dia por semana, depois passou para 2 dias, depois para 7 dias direto, né?
onde nós tínhamos voluntários trabalhando, que eram os alunos, ex-alunos, praticando, inclusive, o voluntariado era prática e voluntariado, era servir, né? E a coisa foi crescendo, 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 e 2010 foi crescendo, 2020 crescendo. E agora, nessa época de 2020, nós fomos convidados para implantar projetos humanitários no Brasil, no início, né? E esses projetos necessitam receber e acolher um monte de gente que vai precisar, que já estão precisando, né? A gente tem que ter consciência disso. E nós vamos precisar acolher em todo sentido, em termos de terapia, em termos de curso, em termos de recursos financeiros, em termos de moradias, enfim, é super amplo. Eu só não vou dizer tudo, porque alguns de vocês podem até assustar da missão que todos vão ter. Não é só o Kamal ou só a Shambhala, é quem já participa da Shambhala e quem está por vir. Eu acredito muito que quem está presente aqui hoje, que ainda não chegou todo mundo, né? Mas o que eu acredito e tenho certeza, esse chamamento não vem de nós, pessoalmente, como ser humano, isso vem da espiritualidade, porque tudo faz parte da lei da atração, tudo faz parte da espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, não é religiosidade, não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver, mas é outro nível de consciência. Eu não menosprezo nenhuma religião, porque graças a Deus que Deus permitiu essas religiões, porque esse planeta já está ruim hoje. Imagina se não houvesse religiões. Seria bem pior, né, gente? Então, a gente está com essa missão e dentro dessa missão nasceu, há alguns anos, como propósito maior da Shambhala, o contágio do amor. Não sei se faz sentido para todo mundo, mas para mim faz todo sentido pelo seguinte: primeiro, eu sou, assim como vocês são, todos, nós somos a divina presença em ação. Não sei se faz sentido, né? Eu estou cutucando cada um de vocês para vocês terem ideia que Deus não está lá fora, Deus está em tudo. Está na natureza, nos animais, no ar que a gente respira, está em tudo, dentro da gente, nas células, né? E que nós temos que vibrar como divino, porque nós somos parte dele. Nossa consciência pessoal faz parte da consciência coletiva e a consciência coletiva é a consciência divina. Eu estou colocando isso para mostrar a seriedade que a Shambhala sempre impôs, colocou, né, nos seus trabalhos, e principalmente hoje, que aumentou mais a nossa consciência, sem dúvida, porque o tempo passa, e isso acontece com todo mundo, a gente vai crescendo e as responsabilidades aumentam. Criança não tem responsabilidade porque não tem consciência e não tem livre-arbítrio. Mas nós temos mais consciência, mais responsabilidade e um livre-arbítrio um pouco maior. Não sei o quanto, porque isso é individual. E Deus não se intromete no nosso livre-arbítrio. Mas nós podemos. Mas nós não podemos se intrometer no livre-arbítrio, nos intrometer no livre-arbítrio dos outros, dos nossos clientes, das pessoas que nós vamos acudir, né? Ajudar. Aí que entra o contágio do amor, porque Deus é amor, Deus é luz, Deus é alegria, é felicidade, Deus é tudo. Deus não é, Deus não é, sofrimento, não é dor. Quem faz a dor e o sofrimento é o ego. E nós fazemos o quê? Amor. Temos que ter amor por nós primeiro, para depois ter amor pelos outros. Senão a gente não consegue ajudar ninguém. Então, gente, o Contágio do Amor é o programa maior da Shambhala. E dentro desse programa, aí que nós entramos na expansão da consciência. Por quê?
Porque a expansão da consciência envolve autoconhecimento e envolve... eu esqueci, estou falando, e eu tenho aqui para passar para vocês alguns slides, tá? Eu só vou colocar aqui para compartilhar com vocês, né? Porque vocês estão me vendo, eu acho, mas não estão vendo. Aí. Então, a nível... Um minutinho só, por favor. Tem gente entrando, eu vou pedir, por favor, para o meu co-host, que é o Ricardo, se ele pode colocar as pessoas para dentro. Você sabe colocar? Posso É, dar um Ricardo? aviso rapidamente antes de continuarmos? Tô colocando. Não entendi. Eu preciso dar um aviso antes da gente continuar. Um formulário de presença, da lista de presença aqui do pessoal, para a gente poder organizar direitinho. Vou colocar aqui no chat, aí o pessoal preenche ali, tá bom? Obrigado, Tá bom. gente. Obrigado. Então, gente, só uma coisinha aqui. Aí. Então, dentro dessa linha, tá? Expansão de consciência passa primeiro pelo autoconhecimento. Por quê? O que acontece com o autoconhecimento? Vai fazer com que cada um de vocês saia do sistema e que dá um pulo, um salto quântico do sistema, que é o poder do dia a dia nosso aqui, e você dá um pulo para autoconhecimento, que é um tremendo pulo de livramento, de aumento de consciência e de liberdade, principalmente. Depois, vai para a espiritualidade, outro pulo. Então, nesse pulo de autoconhecimento, é conhecer o mínimo, que são as leis universais, principalmente as leis universais da terceira dimensão, as leis universais da quarta e as leis universais da quinta dimensão e, consequentemente, da sexta também tem outras leis, são 3, né? Então, gente, tudo isso faz parte do trabalho da Shambhala. Mas não precisam se preocupar hoje de todas essas leis, tal, porque é um, é, é um, é um caminho que a gente chama de caminho do meio, o caminho do equilíbrio, é o quarto caminho, é o caminho do buscador. E eu tenho certeza, se vocês estão presentes aqui, porque cada um de vocês é buscador da verdade, da sua verdade, que está onde? No seu conhecimento. Na medida que você vai conhecendo, vai aumentando a tua verdade interna, descobrindo qual é a tua verdade, e com isso você faz o teu caminho do equilíbrio. Pois no caminho do equilíbrio é que a gente se sintoniza com a mesma frequência energética do divino, que ele é tudo e é todos. Nós somos todos um, inclusive na quinta dimensão, porque é sistêmico. Então, todos nós somos um. Com ele, inclusive, com o divino. Então, o autoconhecimento é fundamental, que é uma das coisas que eu vou falar mais para frente. A espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade, a verdadeira, é criatividade. É você ser co-criador com o divino, óbvio, porque é ele que dá permissão, mas você precisa se dar permissão e co-criar uma nova realidade, e aí você vai poder realizar tudo que você necessita, e tudo que você sonha, e tudo que você deseja. E a gente realiza sempre no tempo do divino e com os recursos que o divino manda. Se hoje muitos de nós têm problema de recurso, está num mundo caótico hoje, mas tudo isso teve permissão. E a gente tem que entender que essa permissão vem para tirar a gente da dualidade do ego, do certo e do errado, do bem, do mal, do justo e do errado, do alto e do baixo, né? Do amor e do ódio, porque Deus é a unidade. Ele engloba tudo isso que nós somos na nossa pequenez, né? De ser humano, do nosso ego, só que nosso ego é nosso amigo, porque ele vai nos dar
a oportunidade de despertar para um novo mundo que nós vamos criar. Cada um de vocês, o seu próprio mundo, né? E nesse novo mundo é servir. Servir porque o serviço é um trabalho que está ligado à energia, o sacrifício. E o sacrifício, só para vocês terem ideia, que é o ofício sagrado, ele foi dado como exemplo por Jesus, por exemplo, Jesus Cristo, que ele se sacrificou por ele, porque ele ascensionou e mostrou o caminho para nós. Porque, assim como ele é o caminho, a verdade e a vida, você é o caminho, a verdade da tua vida. Então, você precisa percorrer esse caminho só para que você possa se libertar do sofrimento e da dor que o ego causa de forma proposital para você despertar. Não é para sofrer. Mas a gente escolhe, né? Tem gente que escolhe o amor ou escolhe a dor. Eu escolhi o amor. Eu acho que vocês também, muitos de vocês devem ter escolhido, e quem não escolheu, escolhe. Porque assim como você manifestou doenças, você pode desfazer. E todos, como são aqui, somos terapeutas, eu sou, como eu falei, psicanalista, tenho minha linha de atuação, um pouco ampliada, eu sou mentor e coach, mas a pessoa vai ver que eu não ponho rótulos para as doenças. Para mim, o único problema, a única solução é ter uma consciência maior. E para ter consciência tem que ter amor. Então, gente, talvez seja um pouco difícil para alguém, ou alguns não entenderem, mas lembre-se de uma coisa, é um caminho individual que cada um vai fazer, só que num caminho coletivo, junto com o caminho coletivo, se torna muito mais fácil. Porque sozinho a gente dá cabeçada e às vezes a gente se pergunta por quê, por quê, por quê, como faço, como faço. Mas em grupo, um tem que ajudar o outro, que é o que a Shambhala é. É o que a gente faz, isso faz parte da essência da Shambhala. Aliás, a Shambhala, vocês não conhecem, mas muitos de vocês não conhecem, mas Shambhala é onde a vontade de Deus é conhecida. E ela não é só fisicamente aqui no Brasil, ela está no astral em vários países do mundo e, inclusive, faz parte do núcleo do planeta Terra. E não é qualquer um que alcança a Shambhala, porque só tem permissão quem está fazendo o seu caminho evolutivo, né? Óbvio, porque quem não faz nem sabe que existe e nem vai ter o caminho, o rumo feito, ou sabendo o rumo dele. Porque cada um tem seu rumo, né? Seu caminho. Então, gente, o que é a quinta dimensão? Nesse momento que nós já estamos, essa quinta dimensão já existe há 30 anos ou mais, começou lá para a década de 50, e com o advento da tecnologia, da microinformática, que foi em 78, 79, se não me engano, aí começou mesmo o mundo digital e o mundo virtual. Ou seja, a quinta dimensão é o mundo virtual e digital. É um mundo onde não existe tempo e distância. É onde tudo é um sistema, como sempre foi. Só que um sistema novo, que é a quinta dimensão, o novo nível de consciência, ele integra todo mundo está interligado, como sempre foram, só que agora com um nível de consciência maior. Então, qualquer sistema tem que crescer no caos. Aí você vai me dizer assim, mas por que amar o caos? Está o planeta em caos, tá? Óbvio, porque ninguém nem conseguiu conhecer a quarta dimensão, que é a dimensão da mecanicidade dos processos criativos, para você criar tudo no planeta. Assim como Deus criou os universos dele, nós, da mesma forma que ele fez, nós podemos fazer. E a quarta dimensão, que já estamos saindo e indo direto para a quinta, é onde as empresas não sabem como, os empresários não sabem como agir, os funcionários não sabem, ninguém sabe, ninguém conhece.
Porque existe uma mecanicidade que existe na natureza que, que nós temos a nossa semelhante à natureza. É tudo comum, é comum. Então, tudo isso é para a gente aprender aos poucos. Agora, na quinta dimensão, chegou a oportunidade. Ou aprende, porque se não aprender, está sendo feita uma limpa. A gente sabe muito bem, quem conhece mais a fundo, sabe que muitas almas não estão vindo mais para cá, ou não estão ficando mais aqui, e até encarnados vão ter muito problemas mesmo para enfrentar a quinta dimensão. E eu não saberia dizer para vocês exatamente como que é a quinta dimensão. Eu sei a grosso modo hoje, mas ela está acontecendo. Vai mudar a moeda, vai mudar as finanças, vai mudar a saúde, vai mudar tudo, tudo, tudo. Uma coisa que, se você vê, eu não quero me delongar, mas eu quero falar sobre a quinta, porque nós estamos na quinta e isso vai ajudar no seu dia a dia também. Nós estamos na quinta, onde tem a impressora que imprime alimentos, objetos, constrói casas, inclusive, já, tudo com robôs, né? E é com impressão. Então, a impressão vai ser também alimentos, vai ser medicamentos, vai ser tudo. Aí você vai me dizer, Camal, isso aqui não existe. Existe, porque já existe, já está em funcionamento em muitos casos. Talvez você não tenha pesquisado, não tenha procurado, ou não chegou para você essas informações, mas isso já existe. Então, a quinta dimensão é causa e harmonia. E a energia de causa e harmonia, o que nós temos que fazer? Nem ficar no caos, nem na harmonia, ficar no meio termo, ou seja, no equilíbrio. E no equilíbrio, a gente passa a ter uma frequência vibratória energética semelhante do divino, que é o amor incondicional. Essa é a lei que eu estou falando, que não fui eu que inventei, é a lei do universo. Então, você tem que ver que para você estar no amor incondicional, você tem que estar em equilíbrio nas energias que te compõem, na tua personalidade. Porque se você não está no equilíbrio, você está na subjetividade, gerando o quê? Emoções negativas. E se você estiver no equilíbrio, você gera só emoções positivas. Você está na potencialidade de cada energia da tua personalidade. Pô, Macamau, isso como é que a gente aprende, né? Bom, isso faz parte da mentoria. Lógico que eu vou caminhar pouco a pouco, na velocidade de cada um. E quem quiser se aprofundar, nós vamos dar o básico, né? Então, a visão da quinta dimensão é essa que eu estou passando para vocês. Isso pode assustar muita gente, sim, pode, porque é o novo. Qual é o ser humano que não tenha medo do novo? Todo mundo tem, porque é algo invisível, o novo, né? Não foi criado ainda. Mas a gente planejando, se preparando, estudando, o medo do novo desaparece. Aí fica só o quê? A fé. A fé em quem, Kamal? A fé própria. Auto conhecimento de si vai trazer uma alta. Acho que o Kamal travou. Voltou, voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tinha dado a travadinha, mas agora voltou. Mas não tem imagem. Voltou. Mas não tem imagem. Tem imagem? Você, a imagem tá do Tá slide. paralisado. Ótimo, 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 não tem problema. Vocês não vão me ver, mas vocês estão me ouvindo. Então, gente, só para a gente finalizar essa parte que eu queria explicar da quinta dimensão, se você não estiver no teu equilíbrio, você não vai aguentar a quinta dimensão, as energias da quinta dimensão, tá? E só consegue trilhando esse caminho do meio, que é do equilíbrio. Essa é a grande sacada de tudo. Aí, quando eu falo de doenças, de somatização de doenças ou de problemas psíquicos, mas na realidade só tem uma cura, que é pelo amor. Amor próprio, que vai começar com o autoconhecimento da pessoa e autoconhecimento do seu meio ambiente.
de como que ele vive, como que ele tem que se comportar, etc. E ele ter fé nele, porque ele tendo autoconfiança nele, ele tem fé nele e automaticamente semelhante atrai semelhante. Então, a tua fé vai encontrar fé maior e a gente pode co-criar com o divino, ou com o divino, ou quem quiser chamar de universo, ou com a força criadora, o nome que for, né? Porque, lógico que o divino não é um homenzinho materializado em matéria. Ele é feito à semelhança, né, a nós, pela energia, porque ele é energia. Né? Um dia vocês vão ter mais detalhes sobre qual é a essência do divino, né, da luz. Isso estava sempre no nosso site da Shambhala. Hoje está sendo transformado. Aí que está entrando o quê? O portal. O portal nosso está se transformando, o nosso site, aliás, está se transformando no portal por causa da quinta dimensão e por causa da abrangência de atividades que nós vamos ter. É muito bonito viajar nesse... É um sonho que está se tornando realidade, sem dúvida, mas o portal vai dar uma alternativa, uma opção para cada um de quem usar o portal a fazer sua caminhada de libertação, porque o caminho, na verdade, é que te cura, a verdade que te liberta de quê? Do sofrimento, das dores, das coisas que você passa aqui na Terra, né? E a partir do momento que você começa a entender como é que funciona a quinta dimensão, o divino, que o divino ele é o senhor do tempo e dos recursos. Todos nós vivemos até hoje com todos os recursos que ele nos mandou por intermédio de outros. Então, por exemplo, sobrevivência. Alguém morreu de fome? Não, está todo mundo aqui. Passou fome? Pode ser, mas fome a gente aguenta alguns dias. Água não. Água a gente precisa, no máximo, em 3 dias tem que ter água, senão morre. Então, tudo isso faz com que a gente comece a repensar na vida. Puxa vida, eu tive sobrevivência, meus pais me deram um emprego que eu trabalhei, me deu a verba, né? O recurso, o salário, eu sobrevivi. Então, sobrevivência nos é garantida por Deus. Assim como ele faz com os animais, né? Os passarinhos, os animais que nem estoque não fazem, né? Segundo etapa é insegurança. Na realidade, Deus nos dá segurança o tempo todo, desde que você tenha fé, né? Se você não tiver fé, você vai se sentir inseguro. Se você tiver em desequilíbrio, por exemplo, na energia do controle, tá? Você vai ter insegurança total, querendo controlar os outros e não se controla, porque você não está no teu equilíbrio. Só para dar uma ideiazinha só. Então, essa plataforma vai abrir as portas de cada um. E você sabe quem é a porta de cada um? Alguém sabe? É você mesmo. Você é a porta e a chave está dentro de ti. Eu não preciso dar a chave para ninguém. Eu só vou mostrar onde que ela está. E você pega, abre a tua porta e sai fora do calabouço que você está fechado, às vezes no sofrimento, né? Qualquer que seja o tipo de sofrimento, tá? Aí o portal vai permitir isso, a libertar as pessoas em vários níveis de consciências, porque a gente tem que ter essa consciência também, porque vai ter gente com mais consciência, gente com menos consciência, e nós vamos ter que acolher essas pessoas. Na realidade, nós vamos acolher não só a pessoa adulta, mas a criança interna de cada pessoa, né? Vocês não acham? Vocês que são terapeutas? Eu acolho e eu trabalho a criança também. E aí a pessoa se liberta. Né? Então, tudo isso faz parte de um novo conceito, bem distante da psicologia, só psicologia. Lógico que a gente usa a psicologia, usa a psicanálise, tudo isso faz parte, porque senão não teria tido permissão para se criar psicologia ou a psicanálise, né? Então, faz parte. E isso é o fundamental também, que envolve o quê? A criança, a nossa vivência inicial. Então, tudo isso a plataforma vai oferecer um atendimento
que nós vamos explicar, justamente é o motivo. Eu vou passar depois para a Luísa para ela falar sobre a questão da plataforma de atendimento, rapidinho ela vai falar. E a plataforma de desenvolvimento pessoal, que vai envolver autoconhecimento, espiritualidade, criatividade, um pouco de tudo. E outras plataformas futuras que nós vamos ter, que é de empreendedorismo, descobrir o dom da pessoa e fazer com que ele empreenda, que ele não dependa do sistema, ele vai depender do dom que Deus deu, porque Deus deu um dom para cada um para viver com muita abundância, muita fartura. Basta dizer isso, tá? E não é nada a ver com religião. Isso faz parte da quinta dimensão, onde o suprimento vem pelo divino, vem pelo Criador, numa onda de infinitas oportunidades e infinitas possibilidades, onde a gente tem que fazer o download, puxar para baixo. Mas se você não sabe como puxa, você não implanta nada de novo. Só que você, fazendo esse trabalho seu interno de autoconhecimento, você vai fazer um up de consciência, é o salto quântico. Que a mecânica quântica tem tudo a ver com tudo isso que nós estamos falando. Imagina vocês que tudo que está na Bíblia, que foi escrito há 10 mil anos atrás, ou se não, desde a época dos faraós, que tem uma sabedoria enorme, ou dos gregos, tal, a física quântica explica tudo. Então, sinceramente, nós estamos longe das verdades verdadeiras, né? Para não dizer diferente. Então, vai ter a plataforma de assistência social, vai ter clube de oportunidades e também entretenimento, porque entretenimento faz parte do espírito do ser humano. Tem que ter prazer, tem que ter diversão, porque senão não nutre o seu esquema de materialização, tá? Ele não consegue materializar e criar uma nova realidade, tá? Então, quanto a isso colocado, né? Eu vou pedir para a Luísa, se ela puder, falar um pouco sobre a plataforma de virtual de atendimento. Só te passo a palavra. Obrigada, Kamal. Muito boa noite para todos. Eu sou Luísa Santa Cruz, eu me grata a oportunidade de estar compondo a coluna da saúde integrativa, que é uma das colunas das várias que temos dentro da Shambhala, que o Kamal deu uma rápida pincelada, mas que a ideia é todos funcionarem de forma integrada. E para cada coluna, a gente tem, nós somos em 3 pessoas, então eu queria estar apresentando para vocês aqui também, quem são as outras 2 pessoas que compõem comigo a coluna da saúde. A gente está aí com o Rafael, que colocou a lista de presença no chat, que é um jeito a gente também está podendo saber, né, quem que está conosco, quem vai permanecer conosco. E a gente também tem o Pedro, que temporariamente será substituído pela Fátima, que também está aqui. O Pedro ele está super atrapalhado com o ganha-pão dele lá nas coisas que ele está fazendo, então a gente está trabalhando no sistema de voluntários, né? Voluntariado, então isso é muito importante, porque essa oportunidade de fazer parte da saúde integrativa da Shambhala ressoou muito com a minha busca, né? A minha busca ao longo de todos esses anos que vivi como psicóloga, como trabalhadora do SUS, como uma buscadora mesmo de algo mais que ressoava dentro de mim e que eu não conseguia decifrar. Então, eu tive a grata oportunidade de me aproximar do Kamal e rapidamente a gente foi se constituindo aí para essa ideia de, na saúde, são vários projetos, né? Um deles é o atendimento, que a gente está chamando vocês, que também
já desenvolvem trabalhos extremamente importantes, mas a gente quer também fazer um atendimento diferenciado, que é um atendimento de terapias holísticas, terapias integrativas. Então, como o Kamal falou, a psicologia e a psicanálise, que são também a minha, né, por onde eu transito, navego, são partes importantes, mas não dizem, assim como a medicina, não dizem sobre todo o demais que é um ser que estamos aqui habitando este planeta. Então, a saúde integrativa, ela considera também o corpo, a mente e o espírito, né? O físico e o espírito. E não só o ser humano, mas também os animais, o meio ambiente e todo ser vivo que está nesse planeta. Então, a pretensão da coluna da saúde, ela, como diz o nosso amigo Rafael, é uma ousadia grande, mas, como diz o Kamal, a gente, com a permissão e com aquilo que Deus manda, a gente tem mais que executar aquilo que está na nossa missão. Então, a missão da coluna Saúde Integrativa é a gente também, por meio das terapias holísticas, a gente poder acolher, receber as pessoas interessadas, né, em se cuidar, para que também possam ter a oportunidade de constituir a expansão da consciência de si mesmo e deste universo infinito, de infinitas possibilidades também, que a gente desconhece. Então, eu acho que temos muito a construir juntos, a ideia é uma construção conjunta, a gente está, paralelamente à reunião com vocês, e a gente começar a pensar, quem já esteve comigo nas outras reuniões de quinta-feira, nas reuniões quinzenais, eu já falei sobre a gente alinhar, né, o nosso propósito aqui dentro da Shambhala. Então, a gente poder se dizer que estamos alinhados com a missão, a visão e os valores da Shambhala. E, para isso, a gente pensou nessa mentoria, né, integrativa, para que a gente pudesse ir discutindo, aprendendo, nos aproximando dessas leis todas que o Kamal falou, para que a gente possa ir se constituindo uma egrégora de muito mais potência para a gente estar podendo atender o maior número possível de pessoas e também desenvolver todos os demais projetos que a Shambhala se propõe a fazer. Então, a gente vai ter uma oportunidade ímpar de transitar por uma egrégora mesmo, né, de infinitas possibilidades. Então, aqui eu penso que a gente tem muito a cocriar, a criar, e a gente se desenvolver enquanto um ser consciente, né? Eu não sei se a Fátima e o Rafael querem tomar a palavra também, se querem Não, complementar deixa, com alguma coisa, não precisa entrar em detalhe, não, viu? Não precisa, tá bom? tá? Porque senão a gente E não a gente termina. oportunamente, então, vai poder conversar mais detalhadamente sobre os funcionamentos todos, sobre como que a gente vai estar fazendo tudo isso, e o Rafael vai estar anotando dúvidas, perguntas e o nome de quem está perguntando, para, no final, a gente estar podendo Ah, responder ou dialogar, tá é, bom? É isso, inclusive, né, Kamal? é isso. Inclusive, eu esqueci de falar para vocês que meia hora final nós vamos abrir para todo mundo fazer suas perguntas, mas eu peço para fazer a pergunta no chat, tá? Nós estamos anotando suas dúvidas para a gente poder atender melhor vocês e dar todas as explicações, tá bom? Obrigado. Eu convido agora a Nirley, que ela é responsável pela área de desenvolvimento pessoal, né, de cursos, ensino, cultura, etc., né, para ela explicar um pouco sobre o programa.
Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. E já testei aí enquanto vocês ainda não tinham entrado. Bom, vamos lá. Eu sou Nirley Crespi, eu sou psicoterapeuta, sou consteladora, trabalho com. Também sou escritora e trabalho dentro da área de atendimento já há um bom tempo, né? Tenho aí uma experiência de 25 anos, então isso traz aí um pouquinho de punch, né, gente? Então vamos lá. Bom, Kamal já falou bastante sobre a questão da quinta dimensão. Esse é um assunto que está em todos os lugares mesmo, na internet principalmente. Expansão de consciência também é um tema que está muito em voga. A grande maioria das pessoas hoje já estão voltadas a esse trabalho. E, de fato, expansão de consciência é o pulo do gato, né, gente? É justamente conforme a gente vai expandindo a nossa consciência que nós vamos conseguindo ver mais e encontrando mais soluções, a gente vai conseguindo ver outras possibilidades para a nossa vida mesmo, né? E aí, agora, voltando para a questão Shambhala, né? Vamos olhar para essa forma. A Luísa já fez a introdução, falando também da questão de terapias integrativas, de nós estarmos integrando tudo isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa coluna aí que eu estou junto com o pessoal, e de uma forma mais enxutinha, né? Para a gente conseguir resgatar esse espaço de tempo para responder depois as dúvidas que vão surgir, e certamente não vão ser poucas. Então, vamos lá. Eu sempre falo que quando a gente dá um curso que a gente lança perguntas e ninguém responde nada, ou é porque todo mundo entendeu tudo, ou porque ninguém entendeu nada. Então, vamos torcer para que a gente tenha algumas perguntas, sim, de vocês. Bem, o objetivo dessa reunião é para apresentar justamente para vocês, dentro das nossas colunas, etc., uma proposta de alinhamento com a filosofia que a Shambhala adota, tá? E o que que é isso, né? É assim, quando se propõe uma mentoria, não é porque parte-se do princípio que vocês, como terapeutas que já são integrativos ou que ainda não são, mas estão no caminho, que vocês não tenham esse olhar, essa capacidade. Não, não é isso, tá, gente? É uma proposição para que vocês conheçam a linhagem da Shambhala, como é que a gente vê, né, um ponto de vista nosso e como que isso vai nortear os atendimentos, tá? Então, essa é a proposição inicial, é a intenção da mentoria. Então, na mentoria, nós vamos ter ali esse espaço de troca de conhecimento, né? Justamente para que no momento que se vá fazer, então, um atendimento ou que se vá ministrar um curso, a gente siga todos dentro dessa linha harmonicamente falando, tá bom? Isso não quer dizer que você vai perder a sua identidade na forma de você se expressar, ou na forma de você atender, ou na forma de você ministrar um curso. Não é isso. A ideia é a gente alinhar, sim, uma linha filosófica para a gente caminhar juntos de uma forma adequada, no sentido de não surgirem conflitos, tá? Muitos conflitos. Porque conflito é do ser humano e ele sempre vai surgir. Então, vamos lá. Nós vamos, então, trabalhar dentro de uma plataforma. Inicialmente, nós vamos ter esse espaço de plataforma, onde vão ser apresentados e ofertados cursos, vão ser ofertados atendimentos, vão ser ofertados desenvolvimento pessoal e outros tipos de atendimentos, né, e de possibilidades que irão surgindo e vão sendo adequadas de acordo com a demanda que for se apresentando, ok? Então, você, quando entra, né, para essa mentoria e passa a fazer parte da nossa plataforma, ou seja, se você adere a esse tipo de trabalho, você vai
também ter dentro dessa plataforma uma página pessoal, onde você vai poder inserir os seus textos, né? Claro, sempre pertinentes com esse caminhar, com essa filosofia da casa, tá? Mas nós vamos ter podcast, vamos ter a TV Xambala dentro desse, dessa plataforma, vamos ter webinar e, enfim, nós vamos ter o quê? Uma possibilidade para vocês que viram a integrar a nossa equipe, a possibilidade de vocês, então, estarem interagindo com um público bastante grande, porque hoje nós, quando lançamos uma plataforma ou quando nós lançamos algo nas redes, nós estamos lançando não só no nosso espaço, nosso redor, mas para o mundo todo, né? Então a gente vai estar interagindo aí com muita gente, tá? Por isso, essa proposição de nós caminharmos dentro de uma linha filosófica, ok? E outra coisa, hoje nós estamos lançando essa nossa primeira turma de mentoria oficialmente pela plataforma, outros já fizeram, como o Kamal falou, mas aqui a proposição hoje, dentro dessa reunião, é de abrir esse espaço. Então, você que está aí nos assistindo, que foi convidado por alguém, que está nos ouvindo, que está pensando, nossa, mas e onde que a gente vai chegar nisso tudo? Qual a objetividade disso? Eu vou ter como me expressar? Eu vou ter algum ganho, alguma coisa? Sim, sim, você vai ter tudo isso. Você vai ter ganho na hora que você atender, e também vai ter o momento que você pode se voluntariar e oferecer esse espaço para aquelas pessoas que necessitam, né? Que estão lá e que vai ter um espaço especial para esses atendimentos. Nós vamos estar oferecendo para vocês, então, um espaço de coparticipação. Então, assim, aqui naquela filosofia de que todos vão ser beneficiados com o que a gente está oferecendo, tá bom? E essa turma, as turmas de mentoria, vão ter 20 alunos por turma, inicialmente, tá? Então, vai ter um início de turma agora em maio, tá? Essa turma vai ter as reuniões às quintas-feiras, à noite, das 19 às 21. Esse espaço das 19 às 21 é para receber conhecimento. E depois, se eu não entender, nanana, vai ter também o suporte com monitores, tá? Que vocês vão poder. Todos esses detalhes vão ser explicados no primeiro dia, tá bom? E essa turma vai ter uma condição super mega especial, que é uma condição justamente de treino para a quinta dimensão, né? De condutas e de trocas, né? Enfim, a quinta dimensão ela precisa de treino. Nós estamos, como o Kamal falou, quinta dimensão, nós já estamos nela muito, sempre estivemos, nunca deixamos de estar, porém, nós não tínhamos consciência dessa forma de atuação. Por quê? Porque a nossa consciência ainda estava diminuta, estava limitada à terceira, foi se expandindo para a quarta, com o advento da espiritualidade, da conscientização da espiritualidade. Hoje nós temos uma expansão dessa consciência, onde a autorresponsabilidade se estabelece como meta, né? E aonde a gente vai estar se expressando melhor. Então, pessoal, é a minha coluna, não é minha coluna, a coluna que eu represento, né? Não é só minha. Ela é composta por mais duas pessoas, como a Luísa falou anteriormente, as colunas têm essa caracterização de estar sempre composta por três orientadores, não é fixo, isso pode estar sendo mudado, não tem uma coisa de chefe, chefinho, chefão, nem nada, é só por uma necessidade de orientação mesmo, né, de desenvolvimento de trabalho. Você pode participar de mais de uma coluna, ou seja, você pode estar na saúde integrativa, você pode estar aqui no desenvolvimento pessoal, na educação, você vai poder estar em outras colunas também, ou seja, esse é um portal que oferece várias, né, uma variedade muito grande de possibilidades, então é algo dinâmico, tá? Não é porque você entrou na mentoria que você vai estar
fechado só na mentoria. Não, a mentoria é justamente para te introduzir. Vamos dizer assim que é a introdução para o portal Shambhala dos terapeutas que queiram atuar, tá? Ah, mas e como que vai ter com as outras pessoas? Com as outras pessoas, com o público em geral, vão ter dinâmicas de conexão com o portal que vai facilitando justamente essa conexão com os terapeutas, ok? Eu sei que eu falei bastante, eu passei bastante informação, eu procurei, assim, resumir, enxugar o máximo que eu pude hoje. Estou aqui disponível para oferecer a vocês um espaço de perguntas e respostas, e aí a gente vai trazendo tudo para vocês. Cabal, você quer que eu complemente com mais alguma coisa? Não, não, eu vou falar sobre o curso mesmo, sobre a mentoria. Só lembrando que a Nirley, dentro da coluna de cursos e vivências, eventos, etc., né? Vai ser uma coisa, em termos de curso, não vai ser só cursos na área nossa, técnica de psique, de psicologia, de psicanálise, de terapia. Não, vai ser, sim, para quem quer ser também terapeuta, vai ser para quem quer se desenvolver mais, mas também vai ter outros cursos que é desenvolvimento profissional das pessoas que às vezes não têm nem trabalho, estão desempregados, mas têm dom, porque todo mundo tem dom. Nós vamos descobrir o dom e ajudar a pessoa a fazer, a desenvolver esse dom com o amor que ele tem pelo que ele vai fazer e também ter abundância. Porque hoje até vender pastel pode ter abundância, né? Se o sujeito faz um pastel bem gostoso e ficar na porta do metrô e vender 500 pastéis por dia, vocês imaginam no final do mês quanto que dá, né? Então, é modo de dizer só. Eu costumo dar esse exemplo do pastel. Não sei por quê. Eu acho que porque eu gosto de pastel. Eu Então, ia dizer gente, deve ser isso. Mas todo mundo tem algo que sabe fazer que outros não sabem. E faz bem feito porque ele ama, tá? É por amor. Então, gente, esse canal está aberto e só já que a Nirley colocou sobre podcast, a gente já está tendo podcast, a gente está abrindo para todo mundo, qualquer tema dentro da nossa área, óbvio, da quinta dimensão, do aumento de consciência, do amor, né? E basta se inscrever, entra na fila, né? E a gente faz tudo no bastidor. Então, tem que ter o tema, encaminhar o tema, o convidado seu que você vai trazer, você vai fazer a coordenação, tá? E a gente ajuda a te projetar para o mundo, que isso é uma projeção, assim como a TV Shambhala, vocês vão ter surpresa lá na frente um dia, né? Não vai ser hoje, vai ter acesso, todo mundo vai ter acesso ao seu horário e nós vamos poder, porque eu vim dessa parte de comunidade, né, de comunicação, né? Eu fiquei 18 anos na Rádio Mundial e, olha, deu para aprender bastante. Então, gente, vou entrar na minha área agora da mentoria específica que nós estamos oferecendo, né? Qual é a missão e a visão dessa mentoria? É propiciar a pessoa a aumentar seu nível de consciência em áreas que ela não está acostumada ainda no atendimento. Áreas essas que fazem parte já do momento, não tem acesso, qualquer pessoa não tem acesso a isso que a gente vai apresentar, porque isso faz parte da escola de mistérios da Shambhala, que é só boca a boca, não se põe no papel, não se divulga, mas é o boca a boca que vem há mais de 10 mil anos. Então, é uma coisa antiga, assim, tá? Então, qual é o público-alvo que nós queremos nessa mentoria? A mentoria integrativa pode ser para psicólogo, psicanalista, como eu falei, terapeutas holísticos, integrativos, e até quem quer ser terapeuta. Porque, às vezes, a pessoa tem um curso de Reiki, mas ele é terapeuta também, porque com as energias que ele vai colocar com as mãos, com símbolos, etc., ele faz uma terapia. Então, você vê, hoje todo mundo tem competência para ser terapeuta. Até um ouvido fraterno de ouvir a dor do outro, o sofrimento. Não precisa nem falar, é só ouvir.
o ouvir já começa a cura, né? Porque o outro precisa botar para fora e alguém tem que ouvir, né? Então, quem vai conduzir isso sou eu. Eu pretendo montar uma turma de, no máximo, 20 pessoas. No primeiro dia, a gente vai explicar mais detalhes, sem dúvida. Hoje é só para apresentar. E a estrutura da mentoria vai ser uma participação de todo mundo, tá? Não vai ter um professor e alunos. Eu vou ser um facilitador, passar algumas informações, nós vamos discutir. Então, vai ter informações e formação também, com opiniões e definição até do modo operandi durante a própria mentoria. Se o pessoal quer um caminho, a gente vai no sentido de melhorar sempre a nossa ideia. Porque nossas ideias, gente, de todo mundo aqui, ela vem de Deus, não é nossa ideia. A gente fala nossa ideia, mas na realidade a gente recebe pela intuição as ideias do grande criador do universo, tá? Um dia vocês vão aprender como é que é isso e pôr em prática, porque é assim que funciona. Inclusive o brainstorm, quando é uma tempestade de ideias, é um monte de ideias que as pessoas colocam na mesa até para achar a melhor ideia. Isso que é brainstorm, né? Então, em termos de conteúdo programático, o que eu pretendo dar? Fundamentos da quinta dimensão, planos, o que é planos, o que é dimensões, o que são os corpos que a gente tem, né? Falar das leis da terceira, da quarta, da quinta e da sexta dimensão. Óbvio que não vou entrar a fundo nas leis, mas eu vou dar o básico para vocês nesse período que vão ser 3 meses de mentoria, tá? Depois a gente continua. A primeira fase são 3 meses. Também vou dar outras leis universais, fora essas da criação, né? Nós vamos conversar e falar, vocês vão receber protocolos de cura, ferramentas de cura também, e vocês vão conhecer mais a fundo os arquivos akáshicos, que são os arquivos do inconsciente. E é lá que a gente interfere sempre. Até o terapeuta clínico mesmo, ele interfere, ele não tem noção. Mas é lá que ele mexe e leva o cliente dele lá, na medida que o cliente fala, o cliente acessa os seus arquivos e fala tudo que ele tem lá guardado, né? Bom, então nós vamos trabalhar o autoconhecimento, inclusive individual, de cada um dos participantes, porque ele vai aprender, então ele vai passar por esse crescimento de autoconhecimento e o grupo também vai crescer, porque quando um coloca alguma coisa, pode ter certeza que todos têm a mesma coisa também, né? Ou seja, o mesmo. Eu não vou dizer problema, porque eu não gosto de usar, eu não uso a palavra problema, eu uso a palavra situações inéditas, situações novas, porque se a gente fala de problemas, a mente nossa entra no loop e não sai. Problema, 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 problema. E a mente nossa não foi feita para criar qualquer coisa. Ela só foi feita para criar soluções para situações inéditas do dia a dia. Deu para entender? É bem diferente, porque a criação, a nossa criatividade não vem da mente. Ela vem do nosso centro de gravidade, que é o Hara, que é lá onde existe toda a criatividade do universo. Na mulher, é o útero, no homem, é a próstata. É o chakra umbilical. Para quem conhece chakra, né? É lá que existe o centro nosso de gravidade e de criatividade. Só que para ter criatividade, mesmo maior, a gente faz a ligação desse chakra com o chakra, o plexo solar, que é o coração, e com o chakra da mente e o chakra do topo da cabeça, né? Esse é o equilíbrio. Só que a gente vai fazer isso conscientemente, não é só trabalhar as energias. Nós mesmos vamos trabalhar nossa energia com meditação, com um monte de coisa que a gente tem na pauta aí. Então, nós vamos fazer um trabalho muito lindo, vocês vão adorar, né? Eu sou suspeito de falar, porque eu vibro com isso. E na espiritualidade, nós vamos trabalhar mesmo a cocriação das realidades que cada um vai criar, novas realidades. Quer mudar a tua realidade? A gente vai te dizer por que
como que você pode fazer em função do seu próprio Enneagrama Sistêmico da Personalidade, onde estão contidas 22 leis da criação. E nós, pode ter certeza, ninguém veio manco, incompleto. Deus não faz nenhum filho incompleto, porque ele tem um excelente equipe de controle de qualidade. Todo mundo sai perfeito. Não existe doença. Para Deus não existe. Ele não fez doença. Quem faz é o humano, você sabe disso. Nós que causamos tudo, nós atraímos tudo. Então, com isso tudo que vocês vão aprender, a pessoa passa a ser comandante da sua vida e não vai ser mais o ego. O ego continua sendo nosso amigo, mas ego tem que se juntar com a consciência, com a força de vontade, com a força do desejo. E aí a gente materializa. Como por encanto. É um milagre da vida, gente. Então, esse milagre, vocês vão saber o beabá disso tudo, e é o único caminho que liberta, é o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. É que liberta a pessoa a voar para tudo, fazer acontecer tudo que ele deseja. Tá? Nós vamos ensinar práticas diárias também, tá? Vamos trabalhar principalmente a expansão da consciência, porque a consciência é a solução de tudo. Se você não tem consciência, você não tem a solução, é muito mais difícil, porque vai levar cabeçada, cabeçada. Aí o caminho é mais rápido, esse caminho do meio, né? Em termos de supervisões, caso alguém queira trazer um caso, para fazer uma supervisão coletiva, assim, de um caso, como exemplo. E se não tiver, tem estudo de caso que a gente leva e a gente vai discutir caso a caso e ver a facilidade que uma pessoa que entra no consultório, lá no fundo do poço, mal, com depressão, enfim, sofrendo, né? Em 3, 4 meses a pessoa já sai e começa a caminhar, com certeza. Tá? Eu uso isso, quando eu era psicanalista, levava mais tempo, e hoje, com técnicas que eu já coloco, faz 30 anos que eu trabalho com isso, gente. Então, faz 30 anos que eu tenho resultados positivos, graças a Deus. E olha, é incrível, Deus manda os clientes para a gente conforme o nosso potencial. Se seu potencial aumentar, você vai ter maior condição de ajudar mais gente, inclusive, muito mais condição, né? Então, é para somar, né? A carga horária é de 2 horas, que eu pretendo fazer. 1h30 para 20 pessoas, talvez é pouco, mas 2 horas está de bom tamanho, não quero que seja mais, porque fica ruim, fica pesado para todo mundo. E a duração da primeira fase são 3 meses, só. Depois a gente já entra na segunda fase com a mesma turma. E aí a gente pode ter turmas paralelas também depois. Qual é a estrutura metodológica, né, da metodologia? Teoria básica da bioenergética. Nós vamos fazer estudos de casos e supervisão e práticas. Eu acho que se alguém tiver alguma sugestão mais, estou aberto para tudo, porque a nossa intenção é melhorar cada vez mais o nosso ambiente aqui de convivência, inclusive da própria mentoria, né? E melhorar mesmo para todo mundo. Qual é a forma de contribuição? Então, a forma de contribuição vai ser uma doação financeira espontânea, o valor que quiser. Ou seja, a princípio é grátis com doação financeira que a pessoa queira. Vai ser também doação de tempo, se quiser, porque é o tempo que você vai estar dentro da mentoria. Se quiser, fora da mentoria, também participar em outros grupos, pode. E o voluntariado. Isso compõe a primeira fase. A segunda fase em diante vai sair dessa primeira fase junto com você que vai participar, dando sugestões, dando as tuas ideias, participando, porque aqui eu posso ser o professor, o mestre, o facilitador, mas a gente aprende com todo mundo. Tanto é que vocês aprendem até com seus clientes, com seus pacientes, né? A gente aprende a todo instante. Cada um
é espelho do outro, e cada um é o professor um do outro também. Então, nós temos que trabalhar nisso, a humildade, tá? Eu pretendo colocar isso como regra geral da Shambhala, porque se tiver atritos de ego, a gente não avança, porque dentro da quinta dimensão é amor incondicional. Então, não pode ter disputa de ego, é um ajudando o outro. É uma aprendizagem interna dentro da casa para a gente colocar na família, nos seus relacionamentos, externo, no mundo depois. Hoje, se você falar isso tudo lá fora, no sistema atual, né, na Matrix, o pessoal vai te falar, você é louco. Como eu recebia 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu dava aula, palestras nas empresas, como consultor também, e o pessoal fala, não, aqui na minha empresa eu não quero que você fale de espiritualidade, porque eles ligavam com religiosidade. Eu falei, não, mas espiritualidade é criatividade. Quanto mais seus funcionários, a sua equipe for criativa, mais a tua empresa vai crescer. Não sei se faz sentido para vocês, né? É óbvio, né? Só que o pessoal tinha resistência. Hoje já se fala em espiritualidade nas empresas, tá? Inclusive, eu estou com um projeto de mentoria para empresários só, e que nós vamos realmente reverter tudo isso que existe nessa Matrix, que já está saindo fora, já está entrando a nova, que é a quinta dimensão. Então, gente, eu fico feliz que vocês estejam todos aqui comigo, conosco, na mesma sintonia, entendendo. Se alguém tiver alguma dúvida qualquer, todo mundo tem permissão de perguntar, porque não é todo mundo que está no mesmo nível de consciência. Aquele lá que está falando coisa que eu não entendi, putz, parece louco, né? Porque é assim, mas todo mundo vai chegar lá, ou mais cedo ou mais tarde. É questão de tempo, não só seu, mas tempo de Deus, porque é Ele que dá permissão. Mas só que Ele dá permissão se você der a tua permissão. E sabe qual é a tua permissão? Se você tem conteúdo e tem capacidade, só falta para você expandir essa consciência a permissão de querer, a força de vontade e dizer, eu me permito investir 2 horas do meu tempo da semana, imagina, para eu crescer, para eu não ser mais criança, e eu aumentar meu nível de consciência, aumenta a minha responsabilidade e, consequentemente, aumenta o meu livre-arbítrio, sem o qual não tem livre-arbítrio. Pode ser estudante, pode ser formado, pode ser universitário, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de qualquer raça. É o processo do ser humano. Criança não tem consciência, então ele não tem responsabilidade. Se não tem responsabilidade, não tem culpa. Por isso que Deus, o Divino, uma vez falou assim, olha, eu não posso julgar ninguém. Eu não posso julgar, não posso culpar, não posso punir ninguém. Falei, ué, mas você não participa? Sim, eu dou oportunidades e possibilidades, mas eu não posso me intrometer no livre-arbítrio de vocês. Assim como nós não podemos entrar no livre-arbítrio seu e você meu e dos alunos e também dos clientes que estão por vir, né? A gente tem que deixar a pessoa crescer sozinho no tempo dele. E eu termino assim, contente com essa apresentação, porque vai valer a pena para cada um de vocês, porque entrou dentro de ti, né, essas informações, você vai digerir, pensar, repensar, né? Processar tudo isso na tua vida pessoal, porque vai mudar a tua vida pessoal para melhor, com certeza, com aumento de consciência, né? Escutar se tem alguma coisa escrita lá ou se a gente É abre isso, aqui para todo mundo. é isso. Ninguém, todos tímidos. Não tem uma pergunta aqui. Vamos lá, pessoal. Atiçem a curiosidade. Senão a gente vê aí. Então Rafael, vamos fazer um bate-bola, né? vamos fazer, vamos Ó, fazer. eu tô com a minha mãe aqui assistindo, ela vai fazer. Peraí, calma, minha mãe. Ela vai fazer a pergunta aqui no chat, tá? No chat. Quem quiser fazer no chat, vai fazendo, e quem quer falar ao vivo, já avisa, a gente abre aqui o canal, ou você abre, vamos ver. Então, peraí que ela vai falar. Ela disse que quer falar. Ela quer Conheço a falar? vida.
Aí, Olá, boa noite, boa tudo noite. bem? Como Sou é que é o a nome da Rafaela. senhora? Tudo... Ah, a senhora não está aqui. Pode ser você. A dúvida que eu tenho, Qual é o seu meu nome é Eliana. Muito bem. Eliana. Ótimo. Eliana. A dúvida que me ocorreu é qual é a formação que é necessária para participar desse curso. Porque eu vi o Cabal falar que é psicólogo, psicoterapeutas, né, que estariam aptos a participar dessa mentoria. E a minha formação não tem a ver com essa parte de psicologia, né? Eu sou bacharel em ciências contábeis. Sim, mas você foi mãe, não foi? Sou mãe de Rafael. Aí tá. E quando o bebezinho tinha dor de barriga, você não passava a mão na barriga e fazia Ah, com massagem? certeza, um óleozinho. As mulheres já nasceram terapeutas, as mulheres. Ah, sim, sim, sim. Gente, você acha que eu posso negar o- a entrada numa mentoria dessa para o ser de luz? Não, de jeito nenhum. Mas, Lógico, você assim, às vezes algum pré-requisito que seria necessário. Por isso a minha dúvida. tá, a dúvida está sanada. Lógico que quem é psicólogo, quem é psicanalista, quem é terapeuta holístico ou integrativo, lógico que o pessoal vai entender melhor tudo. Mas nada impede que você seja aceita no grupo. Se o grupo disser não, aí sim, mas eu duvido. Porque onde cabe 20, cabe 21, tá bom? Então você está convidado. E vai ser uma grande terapeuta, hein? Porque o homem que você gerou aí é um grande homem, hein? Ah, obrigada. Não, você sabe disso. Eu não estou fazendo elogio, mas ele é ponta firme. Quem mais quer fazer Kamal, uma pergunta? Kamal, deixa eu Fala. só complementar que me ocorreu. É o Hum. seguinte, no caso das pessoas que não são terapeutas ainda e que, no caso, ou tem essa formação como a sua, é, olha, não pode não atuar como atendimento terapêutico, mas pode atuar com outros Sim, cursos, como nós havíamos, o como Reiki. foi bem Reiki, por colocado exemplo. anteriormente, com outros cursos. Então, por exemplo, nós temos uma parceira já que está na nossa coluna, inclusive, que vai oferecer algo voltado para administração financeira pessoal, né? Então, de repente, você Ah, pode é. ali na frente pensar em oferecer algo, no sentido contábil também, né? Porque quando se ouve, né, falar de uma mentoria para as pessoas, como eu falei inicialmente, é para alinhar a questão filosófica, e isso vai ser muito importante, tá? Qual é a diferenciação nisso? Nós não vivemos só da questão filosófica, nós temos o dia a dia, nós jogamos o jogo do dia a dia, temos as nossas outras necessidades de profissões. Então, nós não temos só a necessidade de profissões terapêuticas, mas também de outras profissões que complementam o nosso dia a dia. Então, é muito, muito cabível, e é muito cabível também pensar em ter uma participação ali na frente, oferecendo cursos diferenciados. Olha, por exemplo, gente, eu vou falar um curso, sem ser o contábil ou o administrativo, como nós já temos uma oferta, nós podemos pensar, por exemplo, num curso, de artesanato. Olha, mas artesanato, sim, artesanato, por que não, né? Às Sim, vezes a pessoa tem esse dom, é muito bacana, e a gente vai pensar nisso, porque isso vai fazer parte dessa coluna de educação também, tá bom? bem Então, lembrado. E só cabe para sim. complementar, Nirley, só para complementar, a pessoa pode não ter a formação de terapeuta, pode não ter exatamente isso, a mentoria de 3 meses não vai te dar essa condição, mas você tem um chamado, né, que você pode estar se desenvolvendo enquanto pessoa e dar continuidade ao seu aprofundamento da sua No caminhada, caminho. vamos dizer assim, da sua busca, e você se tornar
também um ser de luz em qualquer outra situação da sua vida para outras pessoas ou não, entende? Então, eu estou entendendo, Kamal, que estamos oferecendo para terapeutas, no entanto, é uma mentoria que pode ser extensiva também para quem não vai ser terapeuta já, ou nunca será, mas tem a expansão da consciência também nessa mentoria. Então, Eliana, você será muito bem-vinda. Bem lembrado. Parabéns a você e a Nirley também. Olha, gente, a Augusta faz uma pergunta aqui. Boa noite a todos. Quando vão iniciar os encontros de mentoria? Já tem um dia e horário definido? Achei os encontros muito bons, serão muito especiais, né? Estou muito interessada. Então, é o seguinte, Augusta, a mentoria, você se inscreve. São 3 meses na primeira fase. A pessoa pode fazer uma doação uma vez por mês, tá? Não precisa pagar, dá o valor que pode, que quer e que pode, o que achar justo também, né? E aí, depois desses 3 meses, aí durante esses 3 meses, nós vamos pensar como que vai ser para frente, porque a gente está fazendo uma coisa inédita, e o conteúdo é inédito, viu, gente? Então, se você está interessada, participe, tá? Não se preocupe. Praticamente, nós não estamos cobrando um valor, tá? Não estamos cobrando, porque do jeito que a gente vai receber, a gente passa adiante para vocês. Tá? Tudo que eu sei, eu recebi. Só que eu paguei para tudo, mas só que hoje eu acho que a gente tem que acelerar o processo, tendo em vista a quinta dimensão. Quinta dimensão é servir. E eu sei que Deus faz assim. A gente serve e ele nos serve de qualquer maneira, ou a mim, ou aos meus clientes, ou à minha família. Existe isso. Isso é energético, é a bênção que a gente chama do divino. Eu pratico isso. Só para complementar, Kamal, a doação também ela é importante porque para a gente manter o portal, para a gente dar o start desse movimento todo, Despesas, né? né? A gente vai Despesas. precisar de recursos, né? Para estar podendo bancar todas essas despesas necessárias e importantes para a gente manter o portal. Então, não é coisa simples, não é coisa fácil, então a gente também está atrás de recursos para isso. E a data de início, como o Kamal falou, em maio, só que a primeira quinta-feira é 1º de maio. Mas vamos fazer 1º de maio ou faremos dia 8 de maio? Quem quer fazer o 1º de maio caminho é da luz, feriado, né? quem faz o caminho da luz não tem feriado. Deus não tem feriado. Então, o início é 1º de maio, certo? É. Vai ser um bom dia. Dia do Trabalhador da Luz. Oh! A gente não tinha pensado. Tá Mesmo porque, respondido, gente, mesmo Tudo porque encaixa. 1º de maio, mesmo porque a primeira reunião nós vamos estar apresentando conteúdo programático então é uma reunião em que não é que pode faltar, mas é que assim, é algo que se faltar não vai ser tão comprometedor, né? E, e agora, só complementando a resposta que a Luísa deu, que perfeito, é isso aí mesmo, nós precisamos de recursos para poder manter o portal, né, hoje no ar. Ao mesmo tempo, a questão do preço justo, né? O que que é justo? O justo é o que cabe para cada um, né? Cada um sabe o que cabe. E aqui, conforme vai cabendo, o teu interno vai conseguindo se expandir, então você vai conseguindo também mais recursos, você pode ir corrigindo naturalmente, tá? Então, já entrou outra pergunta aqui que se eu puder já ir complementando, depois Pode você responder. complementa. Eu cheguei depois, vocês vão colocar no grupo os pontos que irão ser tratados? Sim, assim, ó, aqui hoje nós apresentamos para vocês, de uma forma bem resumida, o objetivo da mentoria, o objetivo da Shambhala, a missão, né, a nossa missão de estar levando mesmo para as pessoas a expansão de consciência. Nós trouxemos também
a questão de não só a expansão de consciência, mas da cooperação, da colaboração entre todos, né? Porque essa é um olhar já dentro desse olhar de quinta dimensão, dessa mudança de paradigma, dessa mudança de posicionamento perante as pessoas, tá? E nós abrimos, né, a data de início da mentoria para dia 1º de maio, então, e que a contribuição para essa mentoria vai ser individualizada, ou seja, cada pessoa vai ofertar aquilo que está dentro do seu possível, dentro do seu justo. Isso, assim, resumindo bastante, tá? E bora lá, pessoal, como que a gente vai fazer? Já tinham, não me lembro se perguntaram, mas assim, como que vai fazer a inscrição? Aí, a inscrição. Aí eu passo a bola para a Luísa, para passar a bola para o Rafael montar A o Google gente vai, Forms e a gente mandar vai para fazer um vocês, formulário, isso né? mesmo, no Google Forms, e Isso. colocar nesse grupo que a gente chamou vocês para o dia de hoje, tá? E aí, então, quem tiver interessado em já começar no dia 1º de maio, às 19 horas, preenche esse... O Rafael já colocou essa lista de Colocou, presença? Essa é a Já lista de posso, presença de hoje, já ou não? coloquei, né? exato, da lista de presença É a lista e de presença. E o Quem não assinou a lista de segundo, e esse presença, segundo, o que que é, nós é vamos Rafael? o mandar no mesmo. É grupo. o É mesmo. o mesmo. Se vocês É quiserem, mesmo. é o mesmo. Para quem Mas chegou fica mais depois, para ordenado se quem puser não no grupo assinou, mesmo, né? e quem não assinou, Ó, por favor, assina para a gente é, localizar vocês aqui é, e ir fazendo paralelos, ok? até para habituar o pessoal à dinâmica, né? Abrir o Isso. formulário, botar os dados bonitinho, que a gente vai fazer bem bonitinho. Lista de presença, né? No dia que for ocorrer, por exemplo, no dia 1º de maio, que vai ocorrer primeiro, e colocar ali o nome e o CPF. Aí até pergunta, por que o CPF? É para a gente poder evitar a questão de homônimos, né? A lista aqui que eu observei, né? Teve algumas pessoas que colocaram o nome completo. Então, por favor, coloque o seu nome completinho para a gente poder diferenciar também, beleza? Mesmo porque é uma coisa que é importante ressaltar, né, Rafael? Todos esses dados são sigilosos, não serão compartilhados com nenhuma lista, a gente não tem esse interesse. E para participar do grupo, né, da mentoria, todos vão assinar também uma autorização de uso de som e imagem, tá? Para que a gente possa estar interagindo com vocês e até nas reuniões que serão gravadas, num momento que possa ser solicitado a reprise, que isso pode acontecer, então nós temos já essa permissão de vocês, tudo legalizado, tudo direitinho, tá bom? Eu queria falar da Fernanda Martins, que ela perguntou se a inscrição é só para a mentoria ou é para o portal. Então, é assim, estamos falando hoje da mentoria. Então, a contribuição espontânea é para o curso que vocês vão fazer, que é a mentoria. No caso da plataforma, vai ter outro tratamento, que eu não sei ainda qual é, nós estamos definindo, tá? Você está falando da plataforma que eu entendi, Fernanda, de atendimentos, né? Isso, até o final dessa primeira fase, aí vocês vão ter todas as informações, durante mesmo a mentoria, de como fazer, como participar, tal, né? Vai estar tudo funcionando, porque nós estamos no trabalho do portal, tá? O portal não está sendo divulgado ainda, tá? Porque ele foi transformado de site para portal. Então, nós estamos com tudo pronto, nós estamos pondo os músculos, que é o conteúdo em tudo, e vocês vão fazer parte. Então, quais são os benefícios que vocês vão ter? Vocês vão ter benefícios em em várias áreas da Shambhala, como eu já falei, participação em blog, em newsletter, em podcast, em lives, em cursos também, vocês vão dar cursos, vocês podem assistir curso, vai ter desconto para quem fazer parte da Shambhala. Enfim, tem
nós não estamos muito preocupados, lógico que é necessário o recurso financeiro, porque tem custos de sistema, de plataformas, de internet, enfim, tudo tem, né? Mas a nossa intenção é que vocês façam um caminho de luz. Esse é o verdadeiro objetivo nosso. Lógico que essas questões vão ser terminada já agora, daqui 3 meses. Tá? Já está previsto a data de lançamento e vocês são os primeiros, os segundos, né? Porque a gente já começou isso há 2 anos e agora estamos na fase final já de lançamento do portal. E o portal também vai ter descontos, e vai ter formas de participação, vai ter... todo mundo vai ter acesso ao portal, os assinantes vão ter coisas especiais. Quem quiser ser membro da Shambhala pode ser membro do Instituto Shambhala, que é ser membro, né? E vai ter outros benefícios, vai ter para todos os gostos, né, gente? Tá bom? A Margarete está fazendo pergunta no chat. Margarete, faz aí para a gente ao vivo. Eu quero saber se houver dúvida durante a mentoria, se é semanal, não é? Essa mentoria? Ou é Semanal. Toda semanal, quinta. né? Sim, e aí, se por acaso, nesse meio tempo, surge alguma dúvida que tem uma certa urgência, se isso pode ser sanado via WhatsApp, como que é? Se Então, alguém pode dar... vai ter esse grupo de Vamos atendimento. combinar isso, vamos combinar, Kamal, que quem for fazer a mentoria vai ser constituído um grupo no WhatsApp desses alunos. É isso. E ali vocês vão estar conversando, entendeu? E sempre vai ter alguém para orientar, porque além da minha pessoa, vai ter monitores que vão ajudar a receber as perguntas, as dúvidas de cada um de vocês. Tá? Vai ser uma coisa... quero só Respondeu, Margarete? Sim, porque no início sempre existem muitas dúvidas, né? Eu acho que Perfeito. possa surgir, de repente, E vão não surgir, dá para sim. esperar uma semana, né? E lembrando Quem mais ia que falar? ainda vai Fala. dar tempo para vocês convidarem outras pessoas para virem também participar. Vocês que já participaram da reunião hoje, que já têm aí um pouco de informações a respeito, vocês ainda podem convidar outras pessoas. A primeira turma vai contemplar 20 pessoas. Aí, fechou essa turma, nós vamos estar abrindo outra turma. Então, para que esse grupo não fique tão inchado, para que as dúvidas que surgirem no Decorrer. grupo de WhatsApp possam ser atendidas, porque se a gente monta um grupo muito numeroso de pessoas, né, isso eu tenho já experiência, fica difícil de você responder as perguntas das pessoas, porque entra uma, entra outra, outra, e é um grupo que vai ter lá as suas regras, né, para não pôr bom dia, boa tarde, boa noite, aquela coisa que acaba perdendo perguntas quando são perguntas importantes, tá bom? Adriana tem uma pergunta aqui. Olá, boa noite. Já tenho compromisso às quintas à noite. As aulas ficarão gravadas? Posso fazer em outro horário? Me chamo Adriana. Bom, a questão é o seguinte. Vou responder, mas vou responder também dando continuidade à pergunta anterior. Eu vou colocar nesse grupo que vocês receberam o link, nós vamos colocar esse vídeo de hoje. Vamos colocar também o convite para você mandar para alguém para assistir dentro desse grupo esse vídeo. Atrasado, mas pode assistir. E nós vamos pôr também o formulário para a pessoa preencher e nos mandar. Tá? Vocês vão mandar para onde? Quando vocês fizerem a inscrição, mandar o formulário, o próprio WhatsApp vai abrir para vocês a vaga para você entrar, para participar no dia 1º de maio, já oficialmente. Se chegar a 20, a gente abre um segundo grupo para fazer de 20 a 40, por exemplo, 21 a 40, e assim em diante, tá bom? Então, esse material de hoje, nós vamos colocar no grupo que vocês estão, que eu coloquei o link,
porque lá são quase 50 pessoas, tá? Hoje não vieram todos, vieram uns 28, 30, né? Então, quem não veio vai ter a oportunidade de assistir tranquilo em casa. Depois, os cursos, né? A cada quinta-feira, nós vamos gravar e vou colocar no grupo, no referido grupo, né? Que nós vamos criar no WhatsApp. Só que eu quero lembrar uma coisa, gente. Um grupo forma uma egrégora. Se a egrégora se reúne, é porque a energia de todo mundo compõe, mesmo a distância, porque na quinta dimensão não tem tempo e não tem distância. Mas a gente junto aqui, surge uma ideia, você já entra, já faz a pergunta, já acompanha o grupo. Isso faz com que a consciência desse grupo aumente. Então, se a pessoa falta, procura um jeito de você reagendar, mexer na tua agenda e ter essa disponibilidade de participar, porque você vai ganhar muito. Assistir é uma coisa, estar presente é outra coisa, viu? É diferente. E a egrégora, não sei se você sabe, 9 já faz a egrégora do divino. A egrégora maior é a egrégora do divino, do Criador, do que nós estamos fazendo. Criador da nossa realidade, nós todos aqui. Se hoje nós estamos em 27, nós estamos criando, cada um, a sua nova realidade mental, né? E o grupo está montando também, está criando uma nova realidade desse grupo. É como se fosse uma família, né? Tá? Isso é energético, tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá? Mas eu atendo ao que você está falando, Adriana, eu vou colocar as aulas gravadas. Tá? Eu não tinha pensado nisso, mas eu coloco, até para ajudar num caso de emergência. Faltou, você tem a chance de participar. Para não perder, né, o contato também. Tá? Mas Ok? no caso de ela não poder, Kamal, frequentar a turma da quinta-feira, então ela Mas pode ficar para uma segunda turma, no não outro é? dia. Outro Que dia. vai ser no outro dia, não é É. isso? Isso, Porque isso. não vai dar para ela fazer essa mentoria só assistindo gravação, Lógico, né? lógico. Não, Então, lógico. precisa, sim, desse contato, olho no olho, né? Que a gente fala, mesmo que seja online. Por Então, isso, Adriana, se você não conseguir mudar a agenda. frequentar a turma da quinta, então, assim que tiver a segunda turma, a gente pode te incluir, né? É sim, porque Tá provavelmente vai certo? ter outras turmas, gente. Então, a gente vai ter uma turma, por exemplo, de terça, de quinta, outra segunda, não sei lá. A gente deixa tudo Adriana, na mão abre o de Deus. Deus microfone sabe e como é que fala. resolve. Viu, Adriana? Abre o microfone e fala. Você disse que está aqui hoje porque não teve coisa lá no compromisso. Cadê a Mostra aí Adriana? a sua voz. Adriana, querida. Adriana é um ser de luz, Kamal. Adriana Piscinato. Oi, gente, tudo bem? Boa É, noite. muito Tudo bom? bem-vinda, Adriana. Gratidão por estar aqui Obrigada. Minha bateria conosco, aqui tá viu? acabando, eu tô tentando conservar aqui. Tudo bom com vocês? Adorei, Kamal, Anderlei, a todos aqui. Muito boa noite. Boa Muito noite. obrigada pelo convite, a Maria Luísa que me fez o convite, né? Fiquei muito feliz, muito satisfeita, já tinha participado em um outro momento, mas eu atendo voluntariamente. Deve ter Para acabado a além, né, bateria. Oi? Não, é internet isso. Travou, Adriano. Ah, travou. Travou de novo. Tirando aqui da minha. Fecha, se você Pronto, quiser. tirei aqui do meu Wi-Fi. Então tá jóia, é isso, né? Atendo voluntariamente em outros locais, em outro local, faço um trabalho bastante importante, bastante gostoso, que me traz bastante retorno é, emocional, né? Então, acho que isso também me traz bastante tranquilidade. E gostaria de participar, mas eu já tinha assumido até com a Maria Luísa, né, Maria Luísa? Eu falei para você que iria dar, a gente conseguiu.
E aí, no fim, na última hora, eu fui chamada para um outro tipo de trabalho. Eu faço apometria às quintas-feiras, né, num grupo aqui perto da minha casa. E acho que é isso, assim. Mas estou na luz também, assim como vocês, né, tentando trabalhar. E se não for Certeza. possível nesse momento, que fique para o próximo, então. Para Ah, mim é um prazer. mas começa até você conseguir um outro dia conosco aqui. A gente vai ter outro dia, você muda de grupo, não tem problema. Mas eu vou colocar o vídeo para você participar, mesmo fora do dia, tá bom? Tá certo, tá ok. Muito obrigada, viu? Nada, exponha. Mais alguma pergunta, gente? Se Não quiser precisam brigar, levantar a não, mão, viu? Não precisam brigar, não, por favor. Fique à vontade. Lulu, quer falar alguma coisa, Lulu? Você está longe. Também é um ser de luz. a Terezinha Oi. quer falar, Eu estou Terezinha? escutando. Eu estou escutando. A primeira coisa só é agradecer, né? Aí eu escutei. Aí eu gosto de deixar sentar, né? E ver o que que Tá lá bom, dentro responde, sabe? Tem Lógico. um ok, linguajar que me é familiar, e aí agora deixa tudo se assentar. perfeito. Mas eu Ok. quero já agradecer o tempo de vocês, né? E a intenção de vocês, sabe? Eu também acredito que servir é o lance. Primeiro a É, gente oferece, depois a gente. Aí deixa o resto na brincadeira, né? A vida vira essa ciranda aí, fica mais divertido. aprender. Isso Olha, aí. aproveitando o que você falou agora, você sabe qual é o axioma do poder divino? Não, Dar para receber. é, né? É Isso isso, a é gente coisa do começa poder primeiro divino. brincando. Tá? Você sabe que eu dava aula de yoga numa escola para as crianças, né? E aí a gente comentava assim que elas querem mais atenção dos pais quando chega de noite. Eles querem atenção. Aí eu brincava com eles e falava: então, primeiro a gente vai oferecer aquilo que a gente queria receber. Então, era aula de yoga, mas eu ensinava eles também a fazerem massagem. Então, o combinado era isso. Quer brincar com o pai, com a mãe, tá cansado, tá com dor de cabeça? Eles iam lá e ofereciam massagem nos pais. E aí a Legal. gente Legal, legal. brincava, a gente falava que pequenos gestos de delicadeza geravam ondas de amor, né? E aí era um barato ter o retorno dos pais, sabe? Você vê que realmente em algumas famílias isso aconteceu, foi muito divertido. Edson Nildo, você que está aí, ó, a Lulu está apta a fazer parte da tua equipe, na turma de expansão de consciência com yoga, com meditação. Está aí, ó. Olha, já deu positivo, Edson Nildo. É isso mesmo. É onde eu penso, né? De poder brincar junto, assim, é por aí. Lógico. Amal, Oi. Cíntia, tudo bem? Tudo. Oh, Cíntia, como é que vai? Eu estava assistindo tudo, só não podia que eu estava dirigindo só para não ficar na câmera. Mas eu queria fazer um relato sobre a minha história contigo e com a Shambhala. Se eu posso fazer isso bem breve, Pode, bem. pode. Bom, a gente se conheceu num dos piores momentos da minha vida, né, Kamal? Onde eu estava numa separação muito difícil. E eu comecei a terapia com o Kamal sem entender absolutamente nada de quinta dimensão, nada de absolutamente nada. Eu ia para os cursos e eu falava assim, tinha a Ruth, eu falava, Ruth do céu, preciso sair porque eu não sei nem do que vocês estão falando, eu não sei nem se isso vai me ajudar, né? E hoje, quase um ano, ainda não deu um ano, né? Hoje eu entendo muito das coisas, eu entendo do meu enagrama, a gente conversa muito dos caminhos em que eu preciso seguir. Então, para as pessoas que já entendem, eu acho que vai ser um grande passo evolutivo e um grande passo libertador da nossa alma e coração. E para as que não entendem nada, como eu entrei não entendendo absolutamente nada, sejam persistentes, porque o acalento do coração, o grupo de amigos e, na verdade, a trajetória em que a gente vem fazendo individual, né? A gente tem todo esse apoio do grupo, mas a vontade de aprender, a vontade de fazer uma transição de vida, e entender os processos evolutivos vale em cada momento. Então, eu falo para o Kamal que eu sou extremamente grata a ele, meu mestre, e ele fala, não, que isso não é meu.
Mas eu agradeço o tempo em que você dedica a Shambhala, ao tempo que você dedica aos grupos e aos cursos, e eu agradeço a liberdade de vida que hoje eu tenho, de coração, de alma e de mente. E tem uma jornada enorme ainda, né? Tem uma jornada, Maria. Cada vez que eu faço um curso, eu falo, mais uma coisa e mais uma coisa. Então, é um grãozinho por dia, é um grãozinho por palestra. Quem não está voltado diretamente a essa área vai sair das aulas assim, tipo, meu Deus do céu, do que é que eles estão falando? Mas de grão em grão a gente se fortalece e eu te agradeço e amo muito você. Muito obrigada por me amar, porque eu sei o quanto você me ama. Muito obrigada. E você é de onde? Eu tô na Flórida, eu tô em Boca Raton, na Flórida, e trabalho com a turma da Shambhala e crescendo aqui nessa área, tentando trazer as pessoas a entender a expansão da mente. É isso aí. Ótimo. Obrigada, viu? Obrigado a você. Então, gente, depois desse depoimento aí que mexe com a gente, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Tereza quer falar. Tem? Tereza. Oi, Tereza. Cadê ela? Oi, Kamal, boa noite a todos. Eu também Olá. faço das palavras da nossa amiga anterior e as minhas. Conheci o Kamal em 2000, início, né? Início de pandemia, 2019, 2000. E é interessante que as palavras que ele nos fala, no momento a gente não entende muito quando a gente entra no processo. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo a grandeza deste homem, né? E a palavra e a unção que ele carrega com ele, dentro da simplicidade na qual ele nos transmite. E a gente, como criança, a gente vai caminhando, degustando esse leite para depois comer algo que seja substancial e que seja sólido. Então, assim, eu também quero agradecê-lo por tudo que você é, por tudo que você tem feito para todos nós. E vamos torcer, sim, que a Shambhala chegue a mais pessoas. Estou um pouco ausente do grupo, mas eu estou sempre presente em espírito e em espiritualidade, porque eu acho que é isso que vai desenvolver o nosso mundo em amor. E hoje eu digo mais que o amor é algo que vai transformar vidas e vai unir pessoas que querem levá-lo à frente. Às vezes a gente dá muitas ideias em coisas negativas, mas o positivo ele tem que vencer sempre em nossos corações. Claro, temos que dar voz às sombras e à luz, mas também temos que seguir adiante, diante de um projeto bonito, diante de um projeto que faz sentido. O Getsemane, ele é esse processo, né, onde nós vamos cada vez mais encontrando amigos, encontrando vidas que fazem parte de nossas vidas, e assim nos unindo nesse processo de amor. Quando o Kamal fala em relação a dinheiro, quando o Kamal fala em relação à contribuição, muitos de nós achamos que ele, no ponto de vista monetário, ele é ingênuo. Poxa, por que ele não estipula um valor e cobra pelo curso dele? E que ele seja uma pessoa mais metódica nesta área. Eu digo a vocês que muitas almas foram salvas e que talvez não tinha nem um centavo no bolso e que hoje, por causa dele, consegue colocar o pão na mesa. Então, assim, muitas vezes ele abre essa chance para pessoas que são comuns, para pessoas que não têm nenhum entendimento, exatamente porque ele sabe quem ele é e por que veio nesse planeta Terra. Pessoal, eu agradeço por vocês me ouvirem e a você, Kamal, meus agradecimentos e minha total, mas total mesmo reverência. Fiquem com Deus, gente. Eu não sei se vai ter continuação aí, mas foi esse sentimento que eu tive. Sou da espiritualidade hoje, graças a ele. Você fala de onde, Tereza? Brasília. Não vale isso, viu? Não Que vale. linda, Tereza, que linda. Não vale. Você vai deixar Me o Kamal desmontou. chorar aqui. Me desmontou, Tereza. Ué, Aprendi a com ele. Cíntia e mais você parece... Aprendi muito.
Aprendi com ele ser taróloga, uma Muito ótima legal. taróloga, eu me orgulho por isso. Aprendi com ele ser uma grande terapeuta, estudo psicologia constantemente. Então, assim, todas as pessoas que eu puder levar até você, assim como Jesus falou para Deus, todas as almas que eu puder ganhar, a ti, Pai, eu entregarei. E eu acho que quando a gente entrega alguém em suas mãos, realmente vai ser bem cuidado, vai ser bem direcionado. Porque nós temos que ter cuidado com energias, meus amores, porque energia não se brinca. Quando a gente entrega essa energia para pessoas despreparadas, para as pessoas que te lançam em abismos que talvez você não conheça, você pode estar correndo um sério risco. Mas quando você entrega alguém na mão de alguém que é responsável, que ama e que tem o amor como função na Terra, você está entregando as pessoas que você ama na mão dele. Né? Então, o Kamal, ele realmente merece nossos aplausos. Eu não digo que de pé não, mas estamos aqui aplaudindo você e o que você merece. Obrigado. Obrigado. Esse foi o maior presente que eu recebi de Deus, né, gente? Uau! Bom, obrigado, viu, Tereza? Uf! Mas, gente, tem mais alguém que quer falar, perguntar alguma coisa? Então, a gente pode dar por encerrada o nosso encontro Oi, hoje. Quem é que quer falar? Surgiu alguém aí? Gilberto. É Gilberto. Ô, Gilberto, fala. Só o fim para acabar, nada é por acaso, cara. Tudo tem um porquê. Se a gente está aí agora nessa. Tem um motivo, tem um chamamento. E a alma é que manda. E tudo é energia, né, meu amigo? Não tem jeito. Eu tenho muita coisa aí para aprender com vocês e para ensinar também. Tenho vários cursos, vai ser bom demais. Mas se eu estou aqui com vocês agora é porque alguma coisa está. É aquela história. Nada é por acaso, tudo tem um porquê. Era só Tudo isso. tem um propósito maior de Deus. Sim. Tudo. Não, e propósito seu também, né, Gilberto? Porque você não foi só atraído, você nos atraiu a você também. É dos dois lados. Claro. A gente vai ter muita figurinha para trocar, eu sei muita coisa e recebo muita coisa também. Tem coisa que na hora que o pessoal fala que, pô, coisa que eu não sei, vem, flui. Mas É um assim negócio mesmo. estranho, entendeu? Tu vai recebendo e vai largando, vai recebendo, vai largando. Tem um professor de física quântica, o Laércio da Fonseca, que fala, eu vou recebendo as coisas, e a hora que eu dou uma palestra, o cara fala que eu não sei de nada, eu vou recebendo e vou É assim mesmo. mandando. Você aceitar, e assim que a coisa toca. Vai ser Isso bom que demais. isso que é a presença divina em nós. A gente recebe pelo canal da intuição. Todo mundo é assim. Só que a pessoa tem que ter o canal puro, claro, sem negatividade, para a gente captar tudo. E tem É isso. um vídeo, de campo único que a física quântica agora provou, filmou que tudo é energia, que a energia existe. Então, quem puder ver esse vídeo, o Campo Único, tem dublado também. Sensacional, cara. Explica tudinho. E eles filmam a reação da água, do DNA, É assim, coisa de arrepiar, cara. E tudo é energia. Então, cada vez mais, eu sou radiestesista também, cada vez mais a gente aprende que a radiestesia é aquilo mesmo. Não tem tudo é energia. Tudo é. Vai ser bom demais. Vai ser Obrigado bom. pela atenção aí. Obrigado a você. Vai ser muito bom. Radiestesia vai ser cursos que nós vamos ter aí também. Faz parte da lista de cursos. Radiestesia e radiônica, tá? Mesma Só para acrescentar, a gente já está com mais de 55 terapias holísticas elencadas, tá bom?
Com Fundação certeza. Cash, aqui alguém que trabalha aí com a Que Fundação a Cash? gente vai... Ah, Fundação... Não. Oi? Qual é a pergunta, Gilberto? A Fundação Cash é alguém que faz parte aí do grupo? Acho que Ah, não. Não sei, do não Gancho? conheço. Do Gancho? Não, você ninguém Acho que conhece? não. Maravilhoso, maravilhoso. Uma coisa assim Então, de... Chega até... então, esse daí tudo vai tá presente no nosso portal. E no portal vão estar elencadas todas, já está isso tudo sendo muito bem ordenado aí pela equipe da Luísa, que já elencou todos, já está ali bonitinho. E conforme forem surgindo outras, porque Acrescenta. esse universo é muito vasto, né, de possibilidades, a gente vai acrescentando. E isso é muito MMS legal. também, a Fundação Cash é física nuclear que faz uns remédios captados da energia do plasma. É um negócio complicado, mas muito bom. É que nem o MMS. O pessoal conhece o MMS também, aquele do Andreas Kalker, que é um médico. Então, tem muita coisa para passar para vocês. Vocês vão ficar assim e aprender com vocês também, né? Muita É, isso coisa. aí, vai ser super show. Vai ser bom Você demais. fala de onde, Gilberto? Porto Alegre. Ah, Porto Alegre, legal. Então, seja bem-vindo. Passa para a gente essas dicas que você está passando, está nos dizendo aí, da fundação e do outro, tá? Pô, sensacional. Fundação Cash é um negócio assim do outro mundo, entendeu? E É. cura, pior que cura. Cura, coisa assim que. E você faz. É que nem o Sangevini, eles querem que divulgue e não cobre, entendeu? O pessoal faz, cobra. É tudo assim, para divulgar. O, o curso da Sangevini que eu fiz agora, me aprimorei mais, foi eles que me indicaram vocês. Botaram não sei quem é que lá de dentro me botou nesse esquema aí que e na hora que eu vi, eu cheguei. Porque tem um detalhe, a minha alma que manda, cara. Eu não entendo nada de física nuclear, mas a alma diz, vai lá, que é bom, entendeu? É um chamado, é uma coisa estranha. Então, É energia, não adianta. só para vocês terem Gilberto, a ideia, gente... só para Ah, vocês terem Fala, ideia, fala. gente, a alma é o início de tudo na nossa vida. Nós temos um triângulo de existência que começa com a alma, manda energia para a mente e a mente manda para a matéria. E a matéria realiza e dá como alimento para a alma. Então, por isso, não precisa ter estudo. A alma sabe tudo, gente. A alma sabe sabe? tudo. Engraçado o físico nuclear fala uma coisa assim interessante. Se a alma não quiser, você não se cura. A alma que vai querer. Ela que vai mandar, ela que manda em você. E você sabe por quê, Gilberto? Porque a alma é nossa criança interior. Se a criança interior é amada por nós mesmos, a gente representa pai e mãe, porque a gente é feito com pai e mãe, Claro, né? O nosso corpo são células do É. pai e da mãe. E quem é a claro. criança? É nossa alma. Então, se a nossa alma se sente amada e protegida por nós mesmos, aí a cura já está feita, está sendo feita, né? Kamal, a Lisete quer Lisete, falar e a gente precisa também estar encerrando por causa de horário. tá bom. Lisete, pode falar, vai ser a última que nós vamos atender. Vamos ver. Eu quero agradecer. O dia hoje foi maravilhoso. Começou às 16 horas com o Edson Nildo, depois na oração e agora com você, que é magnífico. E em nome da família Santa Cruz, eu quero ser o ouvido amigo. Legal, parabéns. Todo mundo Obrigada. vai ser ouvido amigo, fraterno, né? Obrigado. Seja bem-vinda, Lisete. Obrigada. Bom, gente, então vamos dar por terminado, né? O que vocês acham? Eu sei que tem muita gente querendo fazer perguntas, mas já são 20h58. A gente se propôs a falar das 7 às 9 da noite, né? Então, eu vou deixar minha gratidão enorme a todos e dizer para as pessoas que nós estamos aqui de braços abertos
para receber cada um de vocês, porque esse é o caminho da luz. Então, se quiser fazer o seu caminho, entra nesse conjunto de centelhas divinas que a gente forma uma tocha de luz para todos brilharem. Tá bom, gente? Um beijo a todos. Obrigado pela Boa noite, obrigada, até mais. oportunidade, né, gente? Bênçãos Obrigado. Boa para noite vocês a na todos. semana. Boa Tchau, gente. noite. Obrigado. Fiquem Gratidão com pela Deus. Boa participação. noite. Boa Obrigada. Páscoa. Fica com Deus. Boa Boa Páscoa. Páscoa, é verdade. Tchau, Tchau, tchau. boa noite, boa Tchau. Páscoa. Tchau, tchau. Boa Páscoa. Tchau.